Oi, gente. Vocês querem saber por que a direita está querendo caçar o mandato de Sâmia Bonfim e de outras deputadas progressistas? É porque elas detonam, tocando o dedo na ferida, os representantes das grandes corporações empresariais, os representantes do empresariado, os representantes dos mais ricos. E Sâmia Bonfim fez exatamente isso nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. E depois eu vou tecer alguns comentários e mostrar para vocês também como vocês podem contribuir e evitar que Sâmia Bonfim e outras deputadas de esquerda tenham seu mandato cassado. Então assista o vídeo até o final. Fez uma série de ilações, acusações, nenhuma delas com nenhuma prova, e falou muito a respeito da sua própria biografia e trajetória, mas omitiu ou se esqueceu de trazer alguns fatos que são muito relevantes para a sociedade brasileira e para essa CPI. Ele acusou o Movimento Sem Terra de ter relações com narcotraficantes, porém, esqueceu de dizer que tem relações íntimas com o senhor Alexandre Medley, que foi um dos principais doadores da sua campanha, e que no ano de 2000 foi indiciado na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. A CPI, que aconteceu nesse Congresso Nacional. E aí ele vai lá e acusa o MST de ser o narcotraficante. Ele acusa o MST de uma série de barbaridades, mas esqueceu de dizer que o seu tio, Antônio Ramos Caiado, está na lista suja do trabalho escravo, porque foram encontrados 4 trabalhadores em situação análoga à escravidão dentro da sua carvoaria, e que seu primo, Enival, que atua no ramo da mineração, responde a uma série de inquéritos por depredação ambiental, por desrespeito aos direitos humanos, e que você, quando foi deputado, atuou na flexibilização do licenciamento ambiental para agradar seus familiares. Esqueceu de dizer que quando Chico Mendes foi assassinado, Chico Mendes todos conhecem, dá o nome para o nosso instituto, ICMBio, que foi assassinado a mando da UDR. Vocês sabem quem era o presidente da UDR nessa época? O governador que falou com a gente, senhor Caiado. Um estudo da ONU, senhor governador, mostra que Goiânia é a cidade com a maior concentração de renda da América Latina. No estudo Habitat na América Latina. 1,7 milhões. Talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda. Senhor presidente, tem que garantir a palavra. Presidente. Talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda. Significa que poucos têm muito dinheiro e muitos não têm quase nada de dinheiro. Isso significa desigualdade social, injustiça. E é contra isso que os movimentos sociais e a esquerda e o marxismo, que o senhor tanto diz odiar, combate. E é por isso que existem os movimentos sociais. Porque há sujeitos que são filhos, netos, irmãos e familiares de latifundiários que executam trabalho escravo, que desrespeitam o meio ambiente, que são chefes de facções, de milícias rurais, que assassinam lideranças como Chico Mendes, que enchem a boca para falar mal de um trabalhador que entra no movimento social para lutar por reforma agrária, que o senhor diz que conhece as leis, mas desconhece a Constituição. No artigo 5º, no artigo 188 e no artigo 189. Reforma agrária de terra devoluta, que inclusive Goiás é o campeão. Obrigada. Deputada Sâmia, sinceramente, eu sou uma pessoa que vivi durante muitos anos nessa casa. E eu sempre debati com argumento. Realmente me dá saudade do meu amigo e seu, deve ser, tomara que seja o melhor professor seu, o Ivan Valente. Sempre foi um homem assim que se postou à altura do debate, tá certo? Nunca utilizou de mentiras, de ilações, de calúnias para vir no ponto pessoal. Tá certo? Fui chamada de mentirosa pelo governador, mas eu quero que todos deem uma olhada aqui. No site do TSE, está aberto. Alexandre Funari Negrão doou R$100 mil para o candidato Caiado no ano de 2018, que correspondeu a 1% das doações. Alexandre Funari está no site da Câmara de Deputados, foi indiciado no ano de 2000 na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. Presidente, todas as vezes que um sujeito como o senhor é confrontado
por uma mulher de menos idade, o senhor recorre ao elemento das pessoas que têm mais experiência e aos homens que têm mais condições de fazer fala. Sinto muito. Se o senhor se incomoda, que chegou alguém aqui aos 28 anos sem 1 centavo de dinheiro de trabalho escravo, sem 1 centavo de dinheiro de quem deprega o meio ambiente, e sem 1 centavo de narcotraficante. Sinto muito. Quero ver a campanha. Obrigado. É por isso que eles querem caçar o mandato de Sâmia e caçar o mandato de outras deputadas, porque elas colocam o dedo na ferida. Esse pessoal está sendo financiado por gente... Olha só o que ela lembrou. Ele acusa o MST de ligações com tráfico, mas ele recebeu dinheiro de gente que foi denunciada como narcotraficante. Ele se horroriza com críticas em relação ao MST, que se tiver problema deve ser criticado, mas não pode nem se comparar com... Ele próprio atuou para flexibilizar questões ambientais para facilitar a exploração de um familiar dele. O exemplo mais claro do patrimonialismo brasileiro, do uso privado da coisa pública. E aí a Sâmia nas redes sociais traz o seguinte: para os golpistas criminosos, tolerância, para deputadas de esquerda, perseguição. Em menos de 24 horas, Lira permitiu tramitar a ação do PL no Conselho de Ética contra o nosso mandato e de outras deputadas. Já a ação contra bolsonaristas pelo 8 de janeiro está parada há 4 meses. Isso mesmo que você ouviu. Bolsonaristas que apoiaram um golpe de Estado, o Lira está segurando a cassação desses bolsonaristas, que já deveriam ter tido o mandato cassado. Mas uma ação de direita que está incomodada porque Sâmia está colocando o dedo na ferida e outras deputadas estão colocando o dedo na ferida, essa está tramitando rápido. Por quê? Porque ela está revelando que esse pessoal serve aos interesses dos ricos. Quando ela falou da concentração de riqueza, em Goiânia, foi para mostrar que o Ronaldo Caiado e gente como ele governa para beneficiar exclusivamente os mais ricos. E isso produz ao longo do tempo concentração de riqueza nas mãos de poucos e empobrecimento da esmagadora maioria. E Goiânia é o exemplo disso, né? Enfim, por isso que eles querem calar elas, né? Os golpistas querem caçar nossos mandatos. Eu já assinei aqui, né? E eu vou colocar esse link no comentário fixado para vocês assinarem, né? Os golpistas querem caçar o nosso mandato, não nos intimidarão. O PL, partido de Bolsonaro e da milícia, pediu a cassação de nosso mandato com absurda representação no Conselho de Ética. Também entraram com pedidos contra Fernanda Melchiona, Célia Juliana Cardoso, Talíria Petroni, Érica Cocai, o partido, enfim, aqui ó, os detalhes. Claro, querem caçar o mandato de Sâmia Bonfim. E eu quero lembrar a vocês que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, apoiou quem? Há alguma surpresa que ele apoiou o Bolsonaro? Nenhuma. Nenhuma surpresa. Então, gente, eu quero pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, que ajudem ele a chegar a mais pessoas e que a gente se una para defender as deputadas e as pessoas, né, que defendem a classe trabalhadora. Tem inclusive um elemento de machismo, porque o que eles não suportam, quando são homens, isso é interessante, quando são homens que criticam eles, o Glauber Braga, por exemplo, né, eles ficam chateados, revoltados, mas eles não chegam ao ponto de querer silenciar. Por que eles querem silenciar mulheres? É porque eles não acham que as mulheres têm o direito de confrontar eles com as verdades que são incômodas para eles. Isso tem um elemento fundamentalmente de machismo. E nós não podemos tolerar isso. Nós temos que, inclusive, estar ao lado delas para elas continuarem detonando bolsonaristas e mostrando de onde vem o dinheiro que financia eles e a quem eles servem. Porque o patrão do Ronaldo Caiado, o patrão desses deputados bolsonaristas, os patrões, não é o povo brasileiro.
O patrão deles é esse pessoal que bota 100 mil, 200 mil, 300 mil reais na campanha deles. É que financiam os partidos deles. E essas pessoas têm um interesse e um interesse apenas: maximizar sua riqueza em detrimento do empobrecimento do povo. Esse empresariado querem pagar o menor salário possível, querem ignorar medidas ambientais e, se puderem ter trabalho escravo, terão, como bem lembrou Sâmia Bonfim. Nós não podemos tolerar isso, gente. Eu aplaudo efusivamente Sâmia Bonfim por ter detonado esse bolsonarista com tanta força, mas a gente tem que fazer a nossa parte, nos unindo para evitar que o mandato dela seja cassado. Eu estou fazendo o vídeo, vocês podem compartilhar e assinar a petição e vamos juntos pressionar para evitar que essa grande injustiça aconteça. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro, apoiador do canal. Um abração.